Bom dia a todos. Aqui é uma honra, um prazer estar mediando este painel. Queria inicialmente agradecer a direção desse maravilhoso congresso pela oportunidade que me foi dada. Aqui o painel, um tema dos mais interessantes e acredito um dos mais difíceis para que nós consertemos a ordem econômica com os direitos sociais, a promessa constitucional. Eu fiz aqui o meu Power Paper e não quero tomar muito tempo, mas na minha fala inicial eu estou aqui fazendo a colocação que os expositores que ouviremos no presente painel vão tratar do constitucionalismo econômico e social a partir das balizas estabelecidas pela Constituição da República. Nossa Constituição erige como fundamentos, entre outros, os valores sociais do trabalho, a livre iniciativa, que constitui, em essência, os núcleos do constitucionalismo econômico e social, isto é, da incorporação como fundamentos estruturantes da República, de uma ordem econômica fundada na livre iniciativa e em princípios neoliberais, e de uma ordem social sustentada na dignidade da pessoa e na promoção da justiça social. Para a disciplina desses temas, a Carta possui títulos específicos, como nós sabemos, o da ordem econômica, nos artigos 170 a 192, da ordem social, os artigos 193 a 232, e o capítulo 2 do título 2, que trata dos direitos sociais, os artigos 6º a 11 da Constituição da República. Bom, emerge dessa moldura um panorama que por si só já se revela capaz de gerar situações contraditórias, pois em contraposição ao intervencionismo necessário à garantia dos postulados da ordem social, autoriza medidas inerentes a um capitalismo neoliberal no campo da ordem econômica, orientadas pela mínima intervenção estatal. Parece mesmo um paradoxo, pois a concreção dos postulados da ordem econômica constitucional exige, em certa medida, a mínima intervenção estatal. Dada a orientação adotada pelo legislador constituinte, a implantação da ordem social prevista pela Constituição demanda uma política necessariamente intervencionista. É um paradoxo que nós tentaremos aqui, então, fazer um conserto dada a qualidade dos nossos expositores. Tenho certeza que ao final traremos uma solução para isso. Como diz o professor Nelson Manrich, isso é muito fácil. Acresce a esse cenário a evolução tecnológica que avança cada vez mais acelerada, especialmente a partir do último lustro, que impacta diretamente nos meios de produção e na organização do trabalho. Novas formas de trabalho, automação crescente, ambientes virtuais cada vez mais disseminados, tudo concorrendo para refundir e elaborar novos modelos de relações jurídicas entre os que detêm os meios de produção e os detentores da força laboral. Temas candentes, como a uberização, a pejotização, a terceirização e quarteirização amplas e restritas, a algoritmização do trabalho, são todos fenômenos relacionados ao desenvolvimento de novas tecnologias e que estão redesenhando os contornos das relações entre trabalho e capital, em bases radicalmente distintas daquelas que orientaram o legislador constituinte na época da elaboração da Carta Magna. Nesse contexto surge a delicada e necessária missão de conjugar os avanços tecnológicos inerentes à marcha do progresso e sua repercussão no campo do trabalho, a proteção a uma das mais caras garantias fundamentais asseguradas pela Constituição, que é a cláusula do não retrocesso dos direitos sociais, de modo a não se promover um caput diminuto,
relativamente àquele que ocupa a ponta mais frágil da relação capital-trabalho. É dizer, ainda que a marcha do progresso avance de forma inexorável, consequência inafastável da modernidade dos tempos, esse avanço não pode derrogar o catálogo de direitos sociais assegurados pelo artigo 7º da Carta da República. O rol do artigo 7º é fruto de ingentes lutas e sacrifícios que moldaram nossa sociedade a partir de ventos da mudança proporcionada pela Revolução Industrial, que varreram em todo o globo a noção milenar de que o trabalho constitui a condição degradante do ser humano, relegado às classes mais desconsideradas para a inotável mudança de eixo fixá-la como base estruturante da sociedade a partir do reconhecimento do seu valor social. Os expositores deste painel trarão valiosos subsídios para pensarmos em uma ordem jurídica capaz de concretizar os princípios constitucionais da ordem econômica, que permita o progresso e os efeitos do avanço tecnológico, de modo a proporcionar que o Brasil caminhe para e passo com as potências globais, compartilhando as mais desenvolvidas e modernas formas de geração de riqueza e organização do trabalho, mantendo ao mesmo tempo o compromisso com a justiça social e os postulados constitucionais da ordem social. Vejam, senhores, que a tarefa que foi dada aos nossos palestrantes, ao contrário do que disse no início, ela não é muito fácil, porque nós teremos que tratar da necessidade da intervenção mínima do Estado e a livre iniciativa, que é garantida também no artigo 170 da Constituição da República. Esse equilíbrio é que se busca, e tenho certeza que nossos expositores nos trarão luzes para que cheguemos, afinal, a uma solução mais adequada, que é tudo isso que nós buscamos, que é a solução a solução de conflitos entre capital e trabalho. E eu aqui começo convidando a doutora Manuelita Hermes Rosa de Oliveira Filho, que é procuradora da Advocacia Geral da União, para que assuma o seu papel aqui, doutora, e nos brinde com a sua palestra inicial. Muito obrigado. Boa sorte. Muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes, pessoas que nos assistem aqui em Foz do Iguaçu e também remotamente à distância. Inicialmente eu gostaria de registrar a minha imensa alegria por participar desse congresso. Estou encantada, devo dizer, não participei anteriormente, não estive no ano passado, estou encantada com esse formato que para mim é inovador, encantada com a organização, gratíssima pela acolhida. E por isso eu gostaria desde já de não só agradecer, mas felicitar, dar os meus parabéns a toda a organização, e eu faço em nome do ministro, excelentíssimo ministro Douglas Alencar. Agradeço profundamente o convite e parabenizo pela organização deste belíssimo evento. Cumprimento todas as autoridades aqui presentes também e gostaria então de iniciar essa minha fala aqui neste painel, e que eu tenho a honra de dividi-lo com algumas pessoas que também vão tratar com mais profundidade, talvez com especificidades, como a doutora Lucinéia e os doutores Luiz Carlos Robortella e Nelson Manit. O meu foco agora é nos 35 anos da nossa Constituição Federal de 1988 e a proibição do retrocesso.
E, a meu ver, a proibição do retrocesso ainda importa. Precisamos falar dela e dar a relevância necessária ao tema. E eu não vejo como falar de retrocesso sem olhar para trás. O que é retrocesso, senão uma regressão no tempo, no espaço e nos direitos? E a gente, muito infelizmente, eu sempre falo isso para meus alunos, exatamente ao ensinar a disciplina, experiências constitucionais brasileiras, ou seja, nossa história constitucional, eu sempre menciono que, muito infelizmente, o nosso ensino jurídico no Brasil é feito de modo apartado da história. Nós simplesmente aprendemos algumas categorias, assimilamos algumas categorias sem olhar para trás, sem perceber os avanços, sem perceber as influências, as permanências, às vezes as retiradas, como foi dito aqui já, por exemplo, em relação à competência da Justiça do Trabalho. Então, precisamos sim olhar para trás para perceber o presente e valorizar também as conquistas e talvez perenizá-las. Então, eu sempre digo isso à luz do ensinamento do grande professor Paulo Grossi, porque ele fala que o ensino jurídico muitas vezes foi alvo de uma deshistorização. E é disso que se trata, esse ensino apartado da história. Então, para falar dos 35 anos dessa aniversariante, dessa nossa Constituição Federal de 1988, eu proponho sim, inicialmente, olharmos para trás. Olharmos para quando tudo começou, lá na Constituição de 1824. E aqui já temos algo que dialoga com o tema deste painel. Em 1824, nós tínhamos um regime econômico, por que não? Escravagista, escravocrata. Nós tivemos, teoricamente, a implantação de liberalismo no Brasil, mas um liberalismo diferente, o liberalismo brasileiro diferente do liberalismo europeu, que soube fazer algumas conciliações que, à época, seriam talvez inconciliáveis à luz da origem desse liberalismo. Então, temos esse momento com fortes marcas de escravidão, de patrimonialismo, de ausência de participação popular, ausência de democracia, com outorga apenas de rol de direitos civis e políticos, direitos sociais. À época, tínhamos apenas educação, e educação para quem? Então, tínhamos ali aqueles sujeitos de direito, um recorte específico de quem poderia ter acesso à educação, que foi o pequeno registro de direito social ali na inicial Constituição do nosso país, a Constituição de 1824. E vamos caminhando brevemente para a Constituição de 1891, já com um rol, digamos que um pouco mais amplo, com essa necessidade ainda de lidar com direitos sociais, mas não tínhamos, com esse registro de transição de império para república, com tensões também no nosso país, muitas tensões naquele momento, até resultarmos, sim, em uma nova Constituição, em um novo diploma, que resultou, como eu estudo também Direito Comparado, resultou numa influência. Vimos aí com o mundo, com novas conformações e já com a influência da Constituição de Querétaro, mexicana, e a Constituição alemã de Weimar. E aí temos, então, nosso primeiro diploma constitucional, nossa primeira carta constitucional, a inaugurar o constitucionalismo social, com a ordem econômica e social, que realmente já é objeto aqui do nosso painel. Vamos falar de proteção. Quando eu falo de social, vamos falar de proteção. Vamos falar de maternidade, vamos falar de desvalidos, de infância, de família, educação e cultura, direitos trabalhistas urbanos. Então, o que eu sempre falo às vezes, vamos caminhar pero no mucho. Então, vamos conceder direitos trabalhistas, mas não, a gente está vindo aí de um resquício escravagista, de um resquício de trabalho rural. Então, vamos conceder ali direitos aos trabalhadores urbanos, repouso semanal, salário mínimo, etc. E caminhando na história para um estado de exceção, vamos ver essa democracia oscilando no nosso país e vamos para a polaca, com um claro, um nítido enfraquecimento dos direitos fundamentais. Então vamos ter um momento em que vamos deixar para trás, e aí eu falo sim de retrocesso, já que o meu tema é proibição do retrocesso. Então vamos ter já com a polaca, com a Constituição de 1937, esse inicial retrocesso em relação aos direitos sociais. Mas foi sob a vigência dela que tivemos a nossa CLT, já que é de
43. Vamos ter aí a CLT já nesse finalzinho de vigência da Constituição de 1987, para então termos um restabelecimento democrático com a Constituição de 46 e uma retomada de garantias fundamentais do trabalhismo e também do nacionalismo. Eu vou saltar, porque não quero me debruçar muito sobre esse registro mais recente de exceção, o período da ditadura civil-militar, que também nos envergonha, que também nos deixou com marcas. E vamos, então, para um momento mais de celebração, que assim considero, que é a retomada democrática com a nossa Carta de 1988. Então vamos falar dessa Constituição, que é cidadã, promulgada em 5 de outubro de 88 e que recentemente galgou aí os seus 35 anos, após até iniciativas, doutrina estadunidense, inclusive pensando em uma nova Constituição para o país, tivemos essas discussões e ela permanece. Então vamos falar de um fruto, um texto constitucional que é fruto de uma Assembleia Constituinte com movimentos sociais organizados, com articulação de inúmeros segmentos sociais, com pluripartidarismo, uma Constituição que é considerada compromissária, é considerada plural e ela advém de diversas forças políticas, grupos de interesse, instrumentos de efetiva transformação e também, muitas vezes, de manutenção do status quo. Então vamos ter nessa carta, como já foi dito aqui, compromissos, metas, programas, tarefas, algumas delas já cumpridas, outras infelizmente não. Então essa primeira parte da minha fala foi esse registro muito breve da nossa história constitucional para lembrarmos de onde partimos e onde chegamos. Então já para falar de proibição do retrocesso, nós temos que neste momento refletir a proibição do retrocesso como vinculada a alguns aspectos. Vinculada inicialmente à noção de imutabilidade. E aqui sim, para dialogar em relação à parte econômica, avanços tecnológicos, etc., o mundo em transformação, nós temos que pensar se essa imutabilidade pode ser relativa ou não. Até que ponto podemos ceder? O que deve permanecer em relação ao que seria nuclear quanto a direitos fundamentais e especificamente direitos sociais aqui em exame. Também a noção de segurança jurídica. Como lidar com um país em transformação, com um país sob diversas influências que continuam não só no país, no continente, no globo e que nós não estamos afastados disso. Então vamos lidar também com a necessidade de conceder segurança jurídica aos jurisdicionados, sobretudo aos cidadãos e às cidadãs. Então vamos falar em proteção da confiança. Existe uma confiança que foi depositada, que é depositada, e à medida que vamos caminhar com alguma teórica relativização, com alguma teórica, algum manejo da noção de imutabilidade, precisamos que essa confiança seja mantida. E para isso precisamos lidar com a necessidade de fundamentação muito bem feita, muito bem articulada das decisões. Precisamos lidar com transparência, com racionalidade e boa-fé, sobretudo ao lidar com direitos fundamentais e direitos sociais. Então, quando falamos de proibição do retrocesso, estamos falando desse país, Brasil, essa democracia jovem, vivenciando, articulando e delineando o que para nós significa esse Estado de Direito. E aí, quanto à democracia, eu trago Robert Dahl, que elenca alguns itens também para que possamos pensar essa democracia. Como justificativas racionais, que eu já comentei aqui em relação à fundamentação, o processo democrático, e o processo democrático ele é permanente, em amadurecimento, que devemos assim pensar sob aspecto positivo. Também a noção de igualdade intrínseca, sim, igualdade material, igualdade intrínseca. E assim pensando a democracia como meio eficaz para efetivar interesses sociais, por meio de participação efetiva, por meio da compreensão esclarecida, e isso sim vai ser proporcionado por meio de uma decisão, por meio de uma fundamentação, um controle de agenda possível, algo assim, amadurecer
e a inclusão. E aí chega o ponto que eu considero mais sensível em relação à proibição do retrocesso, a inclusão. E aqui eu trago Irions Marion Young, que ela, ao escrever sobre inclusão, ela pontua muito brilhantemente que inclusão pressupõe uma experiência anterior de exclusão. Então é sobre isso, é exatamente sobre isso, a experiência anterior de exclusão. Então, como eu pude relatar em nossa história constitucional, tivemos uma grande exclusão de rol de direitos sociais ao longo da nossa história. Então nós experimentamos, nós sabemos o que é experimentar, vivenciar essa exclusão e tivemos então nessa carta cidadã essa inclusão. Então, eu fiz esse apanhado, que eu posso chamar, sim, de teórico, e aí vamos sempre ter que lidar com essa dicotomia, com essa necessidade de avanço e, ao mesmo tempo, proteção e necessidade de lidar com a proibição do retrocesso em casos concretos. E isso não parece-me muito fácil, a tarefa que precisa ser feita para também elucidar alguns limites. Quais seriam os limites a essa proibição? Teremos limites explícitos? E quais seriam os limites implícitos? E quanto aos efeitos retroativos, poderemos ter uma decisão que retire, que proporcione essa retroação em relação a algo que já foi incluído como rol de direitos? Ou, à medida que tivemos uma fundamentação, à medida que tivemos uma flexibilização, respeitado um determinado núcleo duro assim construído, vamos conceder, então, efeitos prospectivos. E aí vamos lidar com as noções de núcleo essencial de direitos e, sobretudo, de proporcionalidade. Esses serão os parâmetros para que nós possamos averiguar em cada caso concreto o respeito ou não da proibição do retrocesso, sempre com a necessária justificação e respeito no nosso país às conquistas sociais que foram feitas. Então vamos também ter que compreender essa construção da proporcionalidade à luz da desmistificação dos custos dos direitos fundamentais, que muitas vezes foi associada apenas aos direitos sociais, mas nós sabemos que não, que o custo existe em relação a todos os direitos sociais. A necessidade de garantir uma gradualidade do processo de concretização. Então, quando eu falo que a Constituição de 88 ela é compromissária, quando eu falo que é um projeto, ele precisa sair do papel e, à luz disso, temos que ter uma gradual concretização, sem possibilitar em nenhum momento o aniquilamento de direitos sociais. E aí vamos ter também a noção muito debatida em diversos processos da reserva do possível e o núcleo da dignidade da pessoa humana. Eu trago algumas frases de autores que eu considero interessantes quanto a esse tema. Quanto ao aspecto de crise financeira, que muitas vezes é colocada, erigida como grande motivo para algumas flexibilizações que podem ser constitucionais ou não, à luz da conformação dos direitos sociais também estabelecidos na Constituição. Então, Jorge Miranda, na sua obra O Regime dos Direitos Sociais, ele fala, ao invés, não ocorrendo tais condições, em especial por causa de recessão ou crise financeira, as prestações devem ser adequadas ao nível de sustentabilidade existente, com eventual, vejam só, redução dos seus beneficiários ou dos seus montantes. Então, Jorge Miranda compreende aí que, existindo a crise financeira, nós poderíamos também ter essa redução, seja do próprio direito ou dos seus beneficiários. E aí eu já saio de Portugal e vou para a Alemanha com Ulrich Becker, falando dos recursos públicos que poderiam compensar as desigualdades crescentes e que são muitas vezes abolidos também esses recursos. Duas frases que são contraditórias, digamos, tem teses distintas apresentadas por essas frases e nós precisamos, então, lidar com elas. Eu vi que o meu tempo está encerrado, por isso que eu comecei a correr aqui, mas eu gostaria de pontuar, em concreto,
um caso, um precedente do Supremo Tribunal Federal, já para mostrar um pouco como lidar com esse tema. E aí, considerando que próximo domingo, dia 3 de dezembro, é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, eu trago um precedente que lida com esse tema. Pessoas com deficiência e essa proteção. Eu trago a ADI 6989, que foi julgada agora em junho de 2023, da relatoria da ministra, então presidente, ministra Rosa Weber, que foi egressa também da Justiça do Trabalho. Essa ADI ela versava sobre a necessidade de se colocar etiquetas em braille em peças de vestuário, para proporcionar que as pessoas com deficiência visual pudessem fazer essa leitura. Isso no Piauí. E foi objeto da ADI para questionar essa constitucionalidade à luz da livre iniciativa. E aí nós tivemos essa conciliação. A ministra relatora, ela argumentou que após 8 anos, e aí eu estou falando o quê? De concessão de direitos, eu estou falando de inclusão após uma experiência de exclusão, como foi dito aqui, citando Iris Marion Young. Então nós tivemos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E essa matéria veiculada nesse estatuto, ela não foi objeto de regulamentação, o que permitiria ao Estado do Piauí efetivá-la, como o fez. Então, ela traz, então, um arremate aqui que eu trago, que eu vou ler, que essa identificação das peças com etiquetas em braille não violou os princípios da livre iniciativa, do livre exercício econômico, da livre concorrência, da isonomia e da propriedade, porquanto o Estado, no exercício legítimo da normatização, regulamentação e fiscalização de quê? Da atividade econômica, editou o diploma legal voltado à implementação dos objetivos fundamentais da nossa República, assegurando dignidade, vejam, o núcleo duro, bem assim a promoção daquelas pessoas com deficiência. Então vamos ver nesse precedente do Supremo Tribunal Constitucional, como aplicar em concreto essa harmonização de normas constitucionais. Aqui eu deixo mais uma vez o meu agradecimento, registro a felicidade por participar deste honroso congresso. Agradeço muitíssimo a atenção e desejo um excelente prosseguimento do evento. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado à doutora Manuelita, uma palestra profunda, não é? A doutora conseguiu, em tão pouco tempo, descrever a situação complexa que vivenciamos. E a doutora fala em retrocesso social, em o princípio do não retrocesso, e esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Não é? A implementação dos direitos da ordem social, dos direitos sociais, né, concertado com a livre iniciativa. Então, o que teríamos de pensar? A intervenção do Estado deve ser mínima para qual fim? Garantir o patamar mínimo civilizatório? Esse patamar mínimo civilizatório seria exatamente os direitos previstos na ordem social, né, que estão no artigo 6º e 7º da Constituição da República, o princípio da segurança jurídica, que é um princípio caríssimo. Aliás, lembro aqui que a lei é aquilo que o judiciário diz que é. A Constituição é aquilo que o judiciário diz que é. A interpretação da lei, ou seja, é exatamente a diferença entre texto legal e norma jurídica. Daí a preocupação séria de nós, juízes, na interpretação do texto do Constitucional. Daí a preocupação que nós devamos ter com o consequencialismo de nossas decisões.
a fim de que garantamos a promessa constitucional, sem abrirmos mão do princípio da livre iniciativa. Esse é o grande desafio. Mas para continuar aqui com o nosso painel, eu convido a doutora Lucinéia Possar, que é diretora jurídica do Banco do Brasil, a somar à tribuna, doutora, que fiquei sabendo que a doutora é muito amiga de um meu irmão, que foi vice-presidente do Banco do Brasil, né? E essas voltas que a vida dá, e afinal de contas acabei conhecendo Vossa Excelência aqui nesse congresso, né? E o meu irmão me manda uma mensagem e fala: olha, quem vai falar lá é uma grande amiga minha e tal, do Banco do Brasil, né? Eu falei: mas eu nem a conheço. Então, Vossa Senhoria, por favor, assuma a tribuna e tenha a palavra. Bom dia a todos e a todas. Ministro, eu até me confundi quando eu vi, né, aqui apresentando a gente, porque eu diria que vocês são gêmeos, né? Geraldo Dezena, que foi um grande vice-presidente do Banco do Brasil e que realmente nos tornamos muito amigos. Quero cumprimentar a todos e a todas aqui, agradecer o evento, o convite, né, a organização do evento, e eu faço aí na pessoa do ministro Douglas Alencar, que me fez o convite diretamente, e aos outros ministros aqui, a ministra Peduzzi aqui na minha palestra também, obrigada pela participação aqui, os advogados do banco aqui, todos aqui participantes, né? Eu tenho aqui uma apresentação, deixa eu ver se eu já sei mexer nela, mas vamos lá. Eu tenho só 15 minutos, então, ministro, eu vou tentar ser bastante rápida aqui, para não tomar todo o tempo aqui. Bom, mas, gente, dentro do tema constitucionalismo econômico e social, e o que eu vou abordar aqui, já começar dizendo, né, até com essa apresentação aqui, esse slide, que no cenário brasileiro, a gente não tem dúvidas de que a nossa Constituição Federal ela tem uma linha voltada para o desenvolvimento econômico e social. E a gente sabe, falando muito rapidamente aqui, que os séculos XVIII e XIX, ao contrário, né, constitucionalismo ocidental, ele desenvolveu um sistema na esteira das revoluções liberais individualistas, e que marcaram aí a ascensão da política da burguesia. E o ideário liberal aqui era para um modelo, ministro, de um Estado mínimo, né, que não promovesse as ingerências, né, no livre jogo das forças de mercado. E que supostamente essas forças de mercado elas trabalhavam através das condutas particulares dos agentes econômicos que garantiriam aí a distribuição equânime das riquezas na sociedade. E assim, claro, não vou entrar na questão do liberalismo aqui, histórico, mas ele se baseava, né, na livre circulação da riqueza e tinha o contrato como um instrumento jurídico que ele era capaz de viabilizar as transações econômicas. E alimentava a crença ali, naquele momento, de que os acordos contratuais eles permitiriam o equilíbrio econômico e os interesses, né? o equilíbrio harmônico dos interesses, sem a necessidade de que o Estado intervisse no mercado, que seria aí um espaço
digamos assim, um espaço cativo das operações privadas, né? E aí a gente sabe que houve todo o agravamento dos problemas sociais gerados por esse sistema capitalista já no início do século XX, e emergiu aí as vigorosas reações dos postulados liberais. E é nesse cenário, então, que teria desencadeado esse desequilíbrio, digamos assim, um flagrante desequilíbrio entre os agentes econômicos do mercado e tornando necessária aí a intervenção direta do Estado, né, do Estado social, welfare state, a fim de relativizar esses dogmas que foram criados, os dogmas liberais, da autonomia de vontade, sobretudo. Então, aí a gente nasce então, o Estado interventivo nessa crise do liberalismo. Então, com essa visão assim, bastante breve, é só para dizer que a regulação constitucional da atividade econômica, eu diria que é um acontecimento histórico relativamente recente, né? Porque quando você associa essa passagem do Estado liberal para o Estado social, que é um fenômeno da socialização desse sistema capitalista de produção no início do século XX, que marca, então, a transição do liberalismo para o intervencionismo estatal. E a literatura aponta, e a doutora Manuelita aqui falou bem, que, né, falou até da Constituição alemã de 1919, então a literatura aponta a Constituição mexicana e a Constituição alemã, a mexicana de 1917 e a alemã de 1919, elas tornaram-se os marcos, digamos assim, desse novo constitucionalismo econômico, né, quando preserva a intervenção do Estado na estrutura econômica capitalista. E aí que é importante em nome da concretização de uma vida social potencialmente mais justa. No âmbito jurídico, no âmbito do sistema jurídico brasileiro, a gente remonta aí à Constituição de 1934, né, que tinha previsão já da ordem constitucional econômica, e que veio sendo repetida essa tradição nas constituições posteriores, inclusive na Carta Constitucional de 88. De todos esses princípios fundamentais que fundamentam o Estado democrático de direito na nossa Constituição de 88, eu digo até para os meus alunos que sobressai aí o princípio da dignidade da pessoa humana, porque a ordem econômica ela pode ser vislumbrada como uma projeção dessa relevante norma constitucional, já que a dignidade da pessoa humana, ou a existência digna também, né, tem por óbvio, né, implicações econômicas. E aí, a gente não pode ignorar que, e eu repito sempre isso, sobretudo para os alunos, né, onde eu dou aula, nós temos os princípios fundamentais, abrindo ali a Constituição Federal, os direitos e garantias fundamentais no título 2, né, dos artigos 5º, com 79 incisos, até o artigo 11. E a gente não pode esquecer que quem sustenta esses artigos, esses princípios, essas garantias, esses direitos fundamentais, é o título 7 da Constituição, que é a ordem econômica e financeira, lá dos artigos 170, o ministro hoje até mencionou aqui, artigos 170 a 192, onde estão ali disciplinados os princípios gerais da atividade econômica, a política urbana, a política agrícola, a fundiária, a reforma agrária e também as normas que regem o sistema financeiro nacional, que é o artigo 192. E assim, numa economia fraca, numa economia insolvente, numa economia até quebrada, a gente não consegue atender esses princípios, né? Esses direitos e garantias fundamentais do Estado democrático de direito, disciplinados aí do artigo 1º até o artigo 11.
Por exemplo, a busca do pleno emprego, lá no artigo 170, como um dos princípios da ordem econômica e financeira, tem por finalidade assegurar a todos a existência digna, a busca do pleno emprego. Mas a gente também precisa respeitar esse capítulo da Constituição, que é a ordem econômica e financeira. Deixa eu passar aqui. Eu só queria fazer um registro rapidamente aqui, antes de passar para o tema principal, que essa ordem econômica que foi instalada na nossa Constituição de 1988, ela já sofreu algumas mudanças, digamos assim, no seu espectro político e ideológico, sobretudo após as reformas sucessivas que a gente teve aí a partir da década de 90. E aí, nesse tema, só comentando aqui cronologicamente algumas alterações. A emenda constitucional número 6 de 95, que tem a supressão do conceito nacionalista de empresa brasileira e a substituição por empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no país. A emenda número 7 de 95 é a possibilidade ali. Isso tudo foi mudando ao longo do tempo, sobretudo no início da década de 90. Né? A possibilidade na ordenação do transporte aquático, do transporte de mercadorias, navegação, tendo lei específica para tratar disso, claro, observado aí os acordos que foram já firmados com a União. A número 9, que foi relativização do monopólio da União sobre a exploração econômica de jazidas de petróleo e gás natural. E a que eu vou tratar aqui é a emenda 19, que é a mudança do regime jurídico de uma empresa pública, de estatais, né? Empresa pública, sociedade de economia mista e subsidiárias que explorem a atividade econômica em regime de concorrência, né? Cujo objetivo é maximizar a eficiência administrativa. E as outras duas emendas ali, a 40 e a 49, eu só para mencionar e ganhar tempo aqui. Bom, nessa breve comentário aí, eu ingresso com o meu tema principal, que eu pensei muito antes de trazer aqui para conversar aqui na Magistratura do Trabalho, que é uma falsa dicotomia entre os artigos 37 e o artigo 173 da Constituição Federal, direito de empresa. E assim, em nome da transparência, né, gente, já foi dito aqui, mas eu gostaria de fazer um esclarecimento inicial, né? O meu lugar de fala aqui nesse tema. Eu falo aqui com uma experiência adquirida como diretora jurídica de uma sociedade de economia mista, que é o Banco do Brasil, há 6 anos e meio, né? 37 anos de banco, mas como diretora, e 29 de jurídico, 6 anos e meio como diretora jurídica. É uma estatal, né, a Sociedade de Economia Mista, que cota no mercado, no novo mercado, e tem acionistas minoritários. Então, a partir desse lugar, né, do meu lugar de fala aqui, de onde eu já, com toda sinceridade, eu já empreendi defesas técnico-jurídicas em processos administrativos e judiciais, e, ministro, e seu irmão conheceu muito isso, o tempo que ele ficou lá. Então, é sobre isso que eu pretendo falar aqui hoje. Então, a gente vai à norma aqui. O modelo de intervenção do Estado na economia, ele busca seu ponto ótimo no encontro entre o artigo 37 e o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 173, todos da Constituição. E eu poderia dizer aqui que os múltiplos sentidos constitucionais da protagonização protagonização estatal dessa atividade econômica tem uma dúplice vertente. Uma hora político-administrativa e econômica propriamente dita. E no caso das empresas estatais, a opção do legislador, né, a opção constitucional, nesse caso do 173, de um modelo mais, digamos assim, mais à solta da ação empresarial. Dessas empresas de competição no mercado,
como eu estou citando aqui o Banco do Brasil, e de um sistema também mais rígido em relação aos seus controles, né? Esse pressuposto parece evidente, mas não é, gente, o que a gente vê aí no dia a dia, o que a gente vê, as abordagens que a gente enfrenta, em alguns casos, chegam a se aproximar muito do sentido comum, infelizmente, em detrimento do bom sentido. E essa falsa dicotomia, ela resulta no que a gente pode, e aí a gente chama isso de um erro de percepção, muito especialmente quando a gente procura interpretar a ação empresarial de uma sociedade de economia mista, lá do artigo 173, como se fosse uma instituição que realizasse qualquer atividade típica de Estado. E os arranjos que vinculam a gente nesse artigo 37. Então, assim, a rigorosa distinção conceitual entre uma empresa estatal que atua em competição no mercado aberto e um órgão da administração direta, ela tem que ser reiteradamente repisada. E a confirmação disso veio com a lei das estatais, a lei 13.303 de 2016, juntamente com seu decreto regulamentador, que é o 8945 também de 2026. Então, dessa imbricação, digamos assim, diretamente constitucional entre o princípio da eficiência e a flexibilização da atuação administrativa empresarial do Estado, ela é cristalina. Basta que a gente tome o tempo de olhar com bastante cuidado. Bom, só para lembrar, a Lei 13.303, ela tem 2 artigos importantíssimos que todo mundo faz letra morta. Artigo 89 e 90. Tem disposição expressa de que nenhum órgão, seja da entidade que está vinculada a esse tipo de empresa estatal, que concorre no mercado, seja os de controle externo. Nenhum deles pode suprimir a autonomia do estatal, nem haver ingerência na interferência na sua gestão. Ela já me disse que já está terminando. Bom, então deixa eu, assim, eu preciso chegar numa parte importante aqui. Este é o artigo 173, que diz que, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. A gente não pode confundir a lei que habilita o Estado a explorar essa ou aquela atividade econômica e o próprio setor ou específico espaço mercantil, digamos assim, pela própria Constituição qualificado como possível de exploração econômica estatal. Então, veja, gente, olha ali, a própria lei que tem que ponderar se a compostura material de um dado ramo de negócio, numa determinada conjuntura, corresponde a qualquer um desses pressupostos da heterodoxa atuação do Estado enquanto prestador da atividade econômica. Imperativos da segurança nacional, está aí no artigo, e relevante interesse coletivo. Espera aí, eu vou terminar aqui, tá? Só para não ficar sem uma conclusão. O próprio artigo 170, aqui, no seu parágrafo único, ele fala que a intervenção tão direta quanto excepcional devido a que incide sobre a própria, sobre a atividade própria dos particulares, né? Singelamente econômica e não monopolizada nos termos aí do parágrafo único do artigo 170. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo em casos previstos em lei. Aqui foi o que eu comentei, é aqui que essas estatais estão situadas nesse parágrafo 1º e nesse inciso 2º. Aqui é só para
demonstrar, eu não posso deixar de registrar, me perdoe aí, então eu já vou concluir, que a governança dessas empresas, ela tem uma, digamos, uma constituição sofisticada e o funcionamento sustentado por meio de conselho de administração e fiscal de cada uma delas e mais, gente, participação de acionistas minoritários. Eu não posso ter essa intervenção tão direta nessas estatais do Estado quando eu tenho toda essa governança, né, a constituição dessa governança aí sofisticada. Aqui é só para demonstrar que há também um segundo sentido da intervenção do Estado no domínio econômico. A gente tem aí 3 detalhes que, né, a gente tem os órgãos de controle, né, TCU, Bacen, Ministério Público, Comissão de Valores Imobiliários, o próprio Judiciário, e nós estamos falando aí num regime de concorrência. São a extensão do regime jurídico próprio das empresas privadas à empresa pública, à sociedade de economia mista e suas subsidiárias, inclusive aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Desculpa aqui, gente, eu coloquei aqui, vou encerrar. Bom, eu vou ao final, infelizmente eu não vou conseguir terminar todo aqui para não tirar o horário aqui dos outros professores. Mas a diferença que se reproduz quanto ao próprio interesse de lucro mercantil, e aí falando de uma empresa dessa, que é uma sociedade de economia mista, prevista ali no parágrafo 1º do inciso 2º do artigo 173, que tem que ter uma intervenção mínima, esse lucro mercantil na acepção de que, para sua centrada obtenção, é que o particular explora uma determinada ramo de negócio. Não é assim no Estado, né? Que faz do lucro apenas um meio para ser mais eficiente, né, e prosseguir na exploração de um determinado segmento mercantil. E, da sua parte, só é explorado na perspectiva final do alcance daquelas mesmas finalidades fundamentais do Estado. Por isso, gente, o grande finale da atuação pública direta na economia é mais do que um tópico ou pontual ganho de produtividade econômico-financeira, para se traduzir num ganho de funcionalidade de todo o sistema jurídico, o que já se traduz aí, do ponto de vista normativo, no regime jurídico mescladamente público e privado. E fechei aqui dizendo que a dicotomia ela é falsa. Nós somos complementares e necessários. Tá? Desculpa, gente, eu tinha que correr aqui, mas por falta de tempo não deu para debater mais. Obrigada pela atenção. Obrigada, ministro. Parabéns, doutora. Muito boa palestra. Bastante, mas a gente fica sem tempo. Parabéns. Muito boa palestra, parabéns pela exposição. De fato, é a grande missão nossa de estabelecer limites, né? Porque a busca do pleno emprego exige a atividade econômica, porque não tem emprego sem atividade econômica. Então, esse equilíbrio entre o não retrocesso social, a menos intervenção e a necessidade de manter a atividade econômica, né, esse é o grande desafio. E eu aqui pensei que a doutora Lucinéia ia nos dar mais luz para resolver esse problema de vez. Afinal de contas, nós como juízes temos que sempre decidir, enfrentar essas questões, mas a doutora Lucinéia, com seu brilhantismo, me deixou pior do que eu estava. Agora eu estou aqui imaginando como que vamos garantir o não retrocesso e, ao mesmo tempo,
garantir a riqueza do Estado. Não podemos nos esquecer que a atividade econômica é que gera riqueza para o Estado, através de impostos, não é? Então, é um ciclo virtuoso. Essa necessidade dessa conciliação é o que é o nosso grande desafio. Mas eu tenho absoluta convicção de que essa solução agora nos será dada pelo meu querido amigo professor Nelson Manrich, professor de cátedra, né, do Largo do São Francisco, e que com certeza tirará todas as nossas dúvidas aqui. Professor, prazer tê-lo aqui e o senhor tem a palavra. Obrigado. Bom dia. Eu entrei com o recurso porque reduziram o meu tempo e o TST falou que eu podia falar meia hora, o dobro. Aí eles recorreram para o Supremo e o Supremo falou, olha, vou fazer o seguinte, você vai ficar com os 15 minutos e o restante do tempo você dá tarefa para eles resolverem o tema que você não puder falar, para eles resolverem na hora do intervalo e à tarde você pode cobrar. Então, foi essa decisão do Supremo que eu acabei de receber. Então, eu quero dizer para o ministro Dezena que estou honrado de estar aqui, quero cumprimentá-lo pela excelência da presidência desse painel, quero cumprimentar as doutoras que me antecederam desse painel, a doutora Manuelita, a doutora Lucileia, temas incríveis, pena o tempo é pequeno, lamentavelmente. Quero saudar o professor Robortella, que com brilho encerrará o nosso painel. E quero cumprimentar o doutor Zilmar, doutor Gianni, pela organização, e principalmente o ministro Douglas, pela coordenação científica, e acrescento aqui o ministro Caputo, o juiz Otávio Calvé e toda a comissão científica. De modo particular, saudar os queridos amigos que estão aqui. Vocês deveriam estar aqui, eu deveria aprender com vocês, não é? Mas é um privilégio para mim. E vejo que não só aumentou o público do ano passado para cá, como o público é mais jovem, né? Então, isso que me deixa feliz, saber que o direito do trabalho preserva a sua juventude, né? Como o direito do trabalho sempre enfrentando crises e sempre atraindo uma juventude que, muitos anos atrás, não gostava de direito do trabalho. Bom, imagino que já esteja na tela, a minha apresentação ainda não. Eu vou, na verdade, trabalhar com o foco desse tema, que é o papel do direito do trabalho, como conciliar interesses econômicos e sociais. Qual é o equilíbrio? Eu acho que o ministro Dezena colocou bem isso, né? Qual é o equilíbrio disso, né? E gostaria de dar continuidade àquele painel anterior, o primeiro painel que ocorreu aqui, que foi de maneira bem estruturada, não é? Começando pela evolução do trabalho, principalmente, terminando com a interpretação, dada a legislação atual. Para focar, e eu como advogado, e depois que a gente completa 30 anos, a gente não fica mais com medo de falar o que pensa. Isso eu acho que é importante, né? Porque dizem, bom, mas aí você como advogado vai ser barrado. Não, não vai ser barrado. Eu vou tentar sempre defender as minhas posições. E aqui eu gostaria de retomar esse tema que foi colocado, desse embate, né, dessa diferença de interpretação que nós estamos observando hoje entre o Supremo e o TST. Mas não se trata de um campeonato, vamos torcer para ver quem ganha, vamos fazer manifestos para dizer que vamos defender as prerrogativas da justiça do trabalho. Não é essa a questão. Nós estamos falando de precedentes que devem ser cumpridos, sob pena de insegurança jurídica. Essa que é a questão.
Não é uma questão de dizer, bom, a Justiça do Trabalho está há 80 anos aí, tem que continuar fazendo o que sempre fez. Cesarino Júnior, antes da lei de 73, quando houve a absorção dos seguros sociais, da previdência social, portanto não havia mais o seguro privado, quem tinha competência para o seguro privado era a Justiça do Trabalho. E o Cesarino Júnior dizia, titular do Largo São Francisco, a Justiça do Trabalho perdeu essa competência porque a Justiça Comum não permite que quebre as seguradoras. E a Justiça do Trabalho corria-se o risco de a Justiça do Trabalho quebrar as seguradoras. Isso há quantos anos? Então, aquilo que o ministro Ives nos colocou é recente, algo que nos toca mais de perto. Mas, como disse a doutora Manuelita, temos que olhar a história como um todo. Bem, então, para isso, eu gostaria de falar sobre 2 pontos. O primeiro, falar dessa questão, desse debate, digamos assim, dessa visão diferente que o Supremo tem em relação ao TST, para entrar num ponto específico que é a sucessão. Para mostrar o seguinte, em matéria de sucessão, o protecionismo exacerbado da Justiça do Trabalho levou à quebradeira de muitas empresas. Então não é uma questão recente de discutir se ele é empregado ou se ele tem um estatuto como um franqueado ou é um advogado de uma sociedade. Não é essa questão, é uma questão de, como diz o Supremo, uma visão distorcida por parte do TST. Evidente que o TST devolve essa crítica dizendo não, há um preconceito do Supremo em relação à Justiça do Trabalho. E aí, é evidente que ficará como lição de casa, como eu falei, agora é sério. Toda a questão de sucessão, não vamos discutir sucessão, discutir o Código Civil e tampouco como é que a Justiça do Trabalho interpreta hoje a questão da sucessão, e sim ficar num caso específico para mostrar absurdos que, infelizmente, ocorrem. Da mesma forma como a Justiça do Trabalho também enfrenta as questões absurdas que ocorrem no interior das empresas. Evidente que tem decisões incríveis da Justiça do Trabalho, é óbvio, todo mundo sabe disso, não há necessidade de falar. Portanto, são esses 2 pontos, depois faço uma conclusão. Aqui, em relação ao Supremo e a Justiça do Trabalho, o TST, a questão é segurança jurídica. Isso foi colocado aqui no painel anterior, é o que nós queremos. Ou seja, nós estamos aqui discutindo quem faz a lei é o Legislativo. Quem interpreta a lei é o Judiciário. O problema é como se interpreta. Eu interpreto o quê? O ordenamento jurídico, que tem um andar só? Ou eu coloco diversos andares com os princípios dentro desse neoconstitucionalismo, onde tudo cabe, como foi dito aqui? Por que o empregado do Uber, o motorista do Uber é empregado? Com fundamento na dignidade do trabalhador. Quer dizer, é uma forma de ver, mas diz o Supremo, é uma visão distorcida. E aqui, é óbvio que, para mim, é muito difícil ficar falando para uma plateia que conhece tudo o que eu estou falando aqui. Não há necessidade de retomar esses pontos. Não é? Se nós fôssemos rever o que foi colocado na primeira palestra do primeiro painel, da evolução do trabalho, foi algo incrível. Né? O que o próprio Supiô colocou depois lá, quer dizer, o direito do trabalho não se volta apenas para o empregado formal.
Aliás, a Constituição de 88, que nós criticávamos, eu criticava, não é? Fala, são direitos do trabalhador. Imagina, o trabalhador, o autônomo, ter direito a férias. Não, está dizendo empregado. Não é verdade. Ele já previa a proteção do trabalhador, né, num leque de formatos contratuais, que não é só o contrato de trabalho, com outras formas de proteção que não é apenas a CLT. Então, veja, eu estou animado para falar, estou falando muito alto, eu acho, e eu estou mesmo me criticando. Vou falar mais baixo. Mas vocês me ouvem, porque vocês estão me ouvindo pelo microfone. E assim também vocês me ouvem ou não? Também? Poxa, então eu não preciso falar alto, não é? Fala baixo. Bom, muito bem. É isso, então, que eu estou tentando colocar aqui, né? Nós vivemos hoje um mundo fantástico. Eu me sinto feliz de estar nesse turbilhão. E nós percebemos que podemos encontrar saídas. E o que nós estamos nesse embate com o Supremo, nós não deveríamos perder a oportunidade. Eu penso assim, o TST, a Justiça do Trabalho como um todo, tem um papel relevante. Deveria se encarregar das relações de trabalho, inclusive de emprego. E não a aplicação da CLT como único regime de proteção. Só isso. Seria simples, né? Mas me parece difícil que isso seja levado adiante. Então, o que eu estava dizendo aqui, essa transição digital, climática e demográfica são impactos profundos no mundo do trabalho, né? E isso leva à necessidade de se repensar. Me dizia um desembargador um dia desses, falou, Manriche, você me desculpe, há 80 anos fazemos isso e continuaremos fazendo isso nos próximos 80 anos. Não vamos mudar, esse é o nosso papel. E aí eu dizia, bom, mas esse fulano aqui, ele é engenheiro, ele ganha mais de 20 mil em média durante esses 20 anos que trabalhou aqui, ele tem um contrato de franquia. Bom, se me permitir, eu vou fazer uma piadinha, me disse então. Aí então a namorada perguntou para o engenheiro, quando eu casar com você, você vai ter tempo livre da direção do Uber? Né? Ou seja, engenheiro, motorista de Uber. Né? Então, por que é diferente você ter um curso de engenharia e achar que isso você tem uma proteção especial e não precisa da CLT? Né? Então, isso tudo nos deixa preocupados realmente. Bom, então, o ponto central desse é esse equilíbrio. Né? Qual é o equilíbrio entre os valores sociais e os valores econômicos? Bem, e aí, como eu já falei, nós temos essa forma de dizer, bem, você pensa de um jeito, eu penso do outro, mas aqui, como eu falei, nós estamos diante de precedentes, não somos diante de visões distorcidas ou preconceitos que se possa ter ou não. Aqui vem, então, o que eu estou tentando colocar, já foi colocado isso no primeiro painel, muito bem. Não é? E, veja, sempre tem um ponto, não é? É como o corintiano, não é? Perde o jogo, o culpado é o juiz, não é? Não aceita a derrota. Não é? Ah, não, mas aqui tem uma distinção que você fazer. Afinal de contas, eu estou falando diante de subordinação estrutural, ou estou diante de uma terceirização inválida, portanto, não se aplica aquele precedente. Veja, então, como isso é bastante complicado. Não vou falar disto, não tenho tempo para falar, infelizmente. Né? A questão da segurança jurídica é um tema que me parece que é o central, que é o que nós precisamos ter aqui. Né?
nós não temos como imaginar a possibilidade de não ter a previsibilidade, a sensação de que eu terei um julgamento de acordo com as regras do jogo, né? E aqui eu cito algumas frases, algumas questões que me parecem interessantes, né? Que não tenho, obviamente, tempo necessário para tentar aprofundar isso, mas eu descobri, num voto desses grandes debates do Supremo e TST, um trecho do acórdão da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Eu fiquei impressionado com o que ela falou nesse voto dela, né? Eu volto um pouquinho, acho que vocês não conseguiram ler. Bom, agora foi para frente. Bom, tudo bem. Mas ela dizia isso. O receio sobre a eficácia das escolhas empresariais e a dúvida sobre os limites dos compromissos assumidos compromete a segurança jurídica. Mais ainda, o equilíbrio das relações firmadas, sem o que não se tem como garantido o livre exercício da atividade empresarial. É algo realmente incrível que a ministra colocou naquela oportunidade. Bom, e aqui então eu entro no ponto da transferência, da sucessão, para colocar toda o debate teórico envolvendo sucessão no direito civil e sucessão no direito do trabalho. Para chegar a um caso concreto, né, para vocês verem coisas assim inadmissíveis, né, coisa que realmente disse, puxa, o TST poderia punir uma empresa da forma como puniu, né? Então, veja, nós estamos falando aqui de uma aquisição de estabelecimentos numa recuperação judicial e uma determinada empresa adquiriu 11 unidades produtivas de um determinado frigorífico nos autos sobre a recuperação judicial. Essa empresa arrematou em leilão extrajudicial realizado por credor hipotecário, imóvel da unidade Z, quer dizer, nem era da empresa X. Bom, aí, pelo plano de recuperação, estariam blindados, a empresa estaria blindada em relação à dívida passada. No entanto, o que o TST falou? Falou, não, veja, aqui houve aquisição da unidade como um todo, não é? Não houve uma aquisição parcial. A blindagem assegurada pelo artigo 60 da Lei de Recuperação não se aplica quando ocorrer transmissão de todos os bens da empresa em recuperação judicial. A decisão da Justiça do Trabalho não levou em conta o artigo 60, parágrafo único. Ou seja, afastou a blindagem da recuperação judicial, não é? Pelo fato de teria ocorrido alienação total. Não é? Mas a empresa comprovou nos autos que não houve recuperação total, que a aplicação seria, de fato, do artigo 60 e ela estaria blindada. Bom, como eu falei, é óbvio que é difícil colocar um tema tão complexo como esse, mas eu peço apenas a indulgência de vocês para a minha conclusão. Eu digo o seguinte, então. Vivemos tempos gloriosos de grandes e profundas transformações. Ao mesmo tempo, a sensação de estarmos envolvidos por conflitos e divisões permanentes. Seja no ambiente internacional, entre as nações, seja internamente, entre instituições e indivíduos. É difícil avaliar a profundidade e extensão dessas transformações, tampouco de prever suas consequências, tamanha a perplexidade.
mas estou convencido de que se trata de um processo histórico de mudanças. Sofremos os efeitos dessas transformações e, ao mesmo tempo, podemos ser protagonistas dessas transformações. O mundo está conturbado e não sabemos, ao deitar, se no dia seguinte já não surgiu um novo conflito e ainda mais grave. Esse ambiente conturbado, aliado à grave transição climática, nos dá a sensação de que um ciclo está terminando e outro está começando, se é que haverá outro ciclo. Essa expectativa de incerteza se reforça com a velocidade da transição digital e com o papel que a inteligência artificial está tomando nessa aparente e veloz substituição do homem pela máquina. Nessa avalanche, parece que quanto mais se pregam valores humanos, mais desprezamos a vida e a banalizamos. Mais intensificamos o ódio em detrimento da amizade. Mais os valores ficam guardados como louça fina que não utilizamos no dia a dia, permitindo que a esperteza tome lugar da ética e o ter tenha mais importância do que o ser. Nessa visão voltada para o nosso cenário doméstico trabalhista, a aparente insegurança jurídica e desencontros de decisões judiciais, a partir de diferentes formas de aprender essa nova realidade, como o que parece estar ocorrendo nesse embate entre Supremo e TST, a que me referi, apresenta um saldo positivo e faz parte de uma democracia que está em processo de amadurecimento e de consolidação. Há pressa na construção de nosso modelo de cidadania, cunhado pela Constituição de 88. Mas a implantação desse projeto não depende da cabeça iluminada de uma elite que pretende impor sua própria ideologia, nem mesmo de um determinado magistrado, nem de um determinado tribunal, por mais boa vontade que tenham, mas do conjunto das instituições que queremos e devemos preservar num ambiente democrático e de responsabilidade republicana. Do contrário, o preço a ser pago será muito alto, não apenas em função de condenações injustas, mas em face de insegurança jurídica e da ausência de previsibilidade tão caras ao dinamismo da livre iniciativa e do crescimento econômico, sem o qual ficaria comprometido o projeto de consolidação e efetivação dos direitos sociais. Muito obrigado. Presidente, desculpe você passar do tempo. Eu tinha que passar, eu tinha que ler esse meu final. O senhor tem a palavra quando quiser. Parabéns. Muito bom, como sempre. Agradeço muito ao professor Manriche, como sempre, brilhante, né? Não esperava de outra forma. Professor Manriche fala da segurança jurídica, do cumprimento das decisões, dos precedentes, e eu só quero fazer só um comentário. O juiz ele faz parte de um sistema de justiça. O sistema é uma peça de um todo. Logo, ele não pode ser maior do que o todo. Se há um precedente e foi fixado, houve a racionalização, a estabilização do sistema. E com isso, nós, juízes, temos que cumprir o princípio máximo da segurança jurídica, o princípio máximo da necessidade de previsibilidade das decisões. Mas aqui nós já estamos bastante atrasados e eu gostaria de convidar aqui o doutor Luiz Carlos Robortella, que soube, aliás, ele que soube que eu era amigo do pai dele, né? Ontem, né, doutor Luiz Carlos? Gostaria de convidar para assumir a tribuna. O doutor Luiz Carlos Robortella é o presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho.
Por favor, doutor Luiz Carlos, o senhor tem a palavra, desculpe o atraso, não é? Nosso vínculo é eterno. Tem a palavra, doutor. Obrigado. Eu quero agradecer ao convite muito honroso de participar desse evento grandioso da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho e também da Associação de Formação e Pesquisa. É um evento notável. Eu estou falando, não sei para quem estou falando, estamos esvaziados, mas de qualquer maneira, esse esquema, esta tecnologia do jogral, né, como se fosse um jogral, como se dizia antigamente, é muito impressionante. Agora, eu estou olhando, não sei se estão me ouvindo, todos. Pode ser que esteja ouvindo, ainda bem que não há um outro painel, porque provavelmente estariam apenas em deferência à minha pessoa. Eu também gostaria, para começar, de dizer tudo o que eu vi hoje me faz lembrar uma imagem que eu, às vezes, uma imagem tem que colocar, né? Tem um buraquinho aqui? Tem. Uma imagem que eu costumava apresentar em palestras. Eu venho falando nesse assunto, né, do econômico e o social, do diálogo entre o direito civil e o direito do trabalho há muitos e muitos anos. Mas me faz lembrar uma imagem bíblica de que antes, no universo, era o caos. E Deus, então, fez a CLT. E a partir dela se fez o mundo. Porque tudo que nós ouvimos hoje, essa alegoria, evidentemente, que é uma ironia, nos faz pensar que talvez tenhamos caminhado por um caminho utópico. Há quem diga que não há mais lugar para o elemento utópico do direito do trabalho, que é preciso buscar, na verdade, conexão com as realidades, né? E nesse ano de 23, nós temos os 35 anos da nossa Constituição e temos os 80 anos da nossa CLT. A CLT, o que foi, né? CLT, vocês pensam, foi no movimento dos anos 30 que inventou o trabalhismo no Brasil. A invenção do trabalhismo vem através da ideologia política dos anos 30, que desembocou na Constituição, na Carta outorgada de 37, neofascista, e depois a CLT. A CLT é fruto de uma ditadura militar, civil-militar. Inclusive, interessante que o primeiro-ministro do Trabalho foi Lindolfo Collor, o bom. Lindolfo Collor, que era avô, não é, do nosso ex-presidente. E ele fez, digamos assim, construiu algumas das bases para o Manifesto da Aliança Liberal, etc., que foi a Revolução de 30. Claro que, quando nós tivemos esse movimento, ele estava marcado por uma ideia de criar uma nova raça brasileira. Vamos ter um novo trabalhador brasileiro. Vamos afastar o estigma do malandro do morro, do mau trabalhador. E vamos inserir esses excluídos através de um sistema de democracia social. Nunca tivemos democracia social antes de 1930. Nós tivemos democracia liberal, né, individualista. Então a inserção o que era? Era a carteira de trabalho, carteira profissional, que promoveria, através da inserção social, se faria a inserção política do trabalhador. Esse projeto
político que tinha um caráter populista, o ministro do Trabalho da época, Alexandre Marcondes, ele tinha um programa de rádio que chamava Falando aos Brasileiros, em que ele estabelecia um diálogo direto com o povo. E aí havia o culto à personalidade de Getúlio Vargas, a exaltação do Estado Novo, em festividades, fotografias, eventos escolares, etc. Então, surge daí essa ideia de criar realmente o novo perfil de inserção. Mas já começou excluindo. Além de ser uma ditadura, excluiu os rurais, como muito bem dito aqui pela Manuelita, e excluiu os domésticos. Então já começou com um modelo de exclusão. Então foi o primeiro retrocesso social que nós já podemos encontrar. Eu acho que para gerar trabalho e para gerar desenvolvimento econômico, que é o tema desse painel, nós precisamos de modelos jurídicos eficazes, evidentemente. Temos que atualizar, modernizar as leis do trabalho. A eficiência econômica tem que estar ao lado da proteção aos direitos humanos, evidentemente. Agora, o que se vê é que qualquer reforma política, qualquer reforma social é muito repudiada pelos sindicatos, ainda que se veja a situação por nós vivenciada hoje. O que é? Desemprego e precarização. Como dizia o Antoine Leoncamp, a legislação trabalhista ficou obesa e doente. Então, fatos novos realmente pedem terapias novas. Essa aparatosa legislação trabalhista que nós temos não consegue impedir os desvios e as violações. Aliás, eu acho até que o excesso de proteção acaba por trazer prejuízo ao pretenso protegido. E o que acontece com esta ideologia da proteção? Acontece o fenômeno da exclusão. Então, a CLT contribuiu mais para excluir do que para incluir, desde o seu início. Então, que nós temos uma multidão de exilados no próprio país, de invisíveis no seu próprio país, porque não são abrangidos pelas leis do trabalho. Nós estamos ocupados apenas pelo monopólio da visão seletista das relações de trabalho. Acontece que o jurista tem que diminuir o fosso entre a realidade e a fantasia. Cabe terapias novas para fatos novos. As técnicas não têm a vocação da eternidade. As leis não foram feitas para se eternizar, elas têm que ser úteis à sociedade. Então não basta apenas para o direito do trabalho, para a lei trabalhista, compensar a inferioridade econômica, que também é algo hoje em discussão. Em que medida há essa inferioridade econômica, essa hipossuficiência que faz parte da base dogmática do direito do trabalho? O direito do trabalho deve também organizar a produção e organizar a distribuição da riqueza. Então, em verdade, o que nós temos é que propiciar o maior diálogo com o direito civil, com a economia, para que possamos, então, criar um sistema que possa alcançar essa legião de excluídos que nós hoje vemos. Nós temos, inclusive, exportação de trabalho. Nós estamos vendo que estamos gerando trabalho, inclusive, no exterior, produzindo impacto nos fluxos migratórios. Nós temos hoje um dilema de que os autônomos são cada vez mais subordinados, os empregados são cada vez mais autônomos. Como enfrentar isto? Não com as premissas fundamentais em que está assentada a dogmática trabalhista. Então, esse paradoxo autônomo, subordinado, cria umas figuras ambíguas. Nós temos o autônomo exclusivo, o autônomo dependente, o microempresário, temos o teletrabalhador, o trabalhador eventual, o intermitente, o precário,
temporário, etc. Então, isso está sendo muito bom para os consumidores, para os investidores, para os que têm capital intelectual, mas estão perdendo os trabalhadores, no sentido mais amplo da palavra. Essa nova classe social, esse proletariado digital, ou esse precariado, como já se cunhou esse ideologismo, está sendo exatamente vítima da crise de inclusão do direito do trabalho. É uma crise de identidade que acaba se expressando nesse conflito entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho. Então, a política social contemporânea, a meu ver, e não é nenhuma novidade, deveria redistribuir a proteção, de maneira a alcançar, com graus diferenciados, em razão da fragilidade econômica, da vulnerabilidade, todos os trabalhadores. Nós estamos concentrados hoje na minoria do mercado de trabalho. A CLT ficou uma questão, tem uma aplicação hoje muito reduzida. Então, qual é o grande tema? Não é mais capital e trabalho. O grande tema da nossa atualidade é exclusão versus inclusão. Aí é que está o ponto que nós temos que atacar. E então eu pergunto, para quem as leis e os sindicatos estão trabalhando? Para quem as leis, a quem estão beneficiando? Acho que o direito do trabalho, a lei trabalhista, só recuperará funcionalidade e eficiência quando se voltar, então, à proteção dos excluídos. E quanto mais nós protegemos os incluídos, que são os empregados, mais desprotegemos os outros que ficam na periferia e não conseguem ter acesso a essa proteção. Ou seja, como dizia Rodrigues Pinheiro numa conferência em Sevilha, essa proteção, essa acumulação de vantagem de direitos, deixa a todos sem direito a acesso. Eles é que pagam a conta, na verdade, da proteção a essa minoria, através da CLT. Então, o direito do trabalho tem que focar nisto. Né? Ele tem que focar em direitos humanos fundamentais. Eu acho que essa é a tábua de matérias. Discriminação, jornada, descanso, saúde, segurança, remuneração mínima, negociação coletiva para todos. Então, esse é um dos grandes desafios do direito do trabalho. Um protecionismo ativo, dinâmico, que possa estabelecer parcerias criativas entre o Estado, os grupos e a sociedade. E essa reforma, então, tenho alguns minutos ainda, eu diria que são, muito rapidamente, 5 eixos, na minha opinião, para que nós consigamos isto. Primeiro, direitos fundamentais, individuais e coletivos, inderrogáveis, mínimos, válidos para todos. É o primeiro ponto. Segundo ponto, liberdade sindical, sem unicidade e sem enquadramento por categoria, profissão, etc., sendo permitida uma contribuição negocial obrigatória para todos os beneficiários da negociação coletiva, dentro de um regime de liberdade sindical. Liberdade. Terceiro, direitos sociais e econômicos mínimos para todos os trabalhadores, mas passíveis de flexibilização, através da negociação coletiva ou individual em determinados casos. E também, seria o quarto item, negociação coletiva restrita ou plena. A plena, como eu e Nelson defendemos num livro que publicamos recentemente junto com o professor Hélio Zilberstein e outros autores, uma negociação plena em que haja criação das normas, a governança das normas pelas partes e a solução de conflitos também pelas partes. Ou seja, criar mecanismos de solução de conflitos pelas partes, não deixando tudo para o Estado. O que eu acho é que, às vezes, muitos agentes públicos acham que têm o monopólio do saber jurídico, que só eles é que sabem, alguém já disse aqui hoje também, só eles é que sabem, os agentes públicos, o Ministério Público, juízes, fiscalização, é que sabe o que é melhor
para os trabalhadores, o que é melhor para a sociedade. Imagina o monopólio do saber. Inclusive, eu digo, há um julgamento recente, que é uma bomba atômica no mundo do trabalho, um julgamento em São Paulo de um juiz que condenou uma empresa que é dessas de plataformas a R$ 1 bilhão de indenização por danos coletivos. 1 bilhão. E determinou que todos aqueles que trabalhavam através dessa plataforma fossem empregados. Assim, com casca e tudo. De maneira que acho que o ordenamento, continuando para terminar, a prevalência da negociação coletiva sobre normas legais e, muito importante, a eficácia da autorregulação dos códigos de conduta das empresas. Ou seja, dar eficácia a esses códigos de conduta, essas normas éticas corporativas e empresariais. Eu acho que a proteção não se basear só na fiscalização, na legislação, na lei, mas também no soft law. Temos um soft law que possa oferecer mecanismos, por exemplo, a força dos consumidores, os entes coletivos e os códigos de conduta. Os consumidores têm um papel importante hoje na defesa dos direitos humanos e na questão econômica e social enfrentada dentro do mercado de trabalho. Então, esse equilíbrio entre soft law e hard law me parece ser um dos mecanismos para nós sairmos desse dilema em que estamos afundados, em razão exatamente de nós não estarmos conseguindo interpretar e aplicar as normas. E, evidentemente, que os princípios que são utilizados muitas vezes pelo TST para reconhecer determinadas relações, como de emprego, há falta de de leis que regulem, de instrumentos que possam proteger, eu acho até que são as melhores intenções. Mas, no entanto, usam princípios coringa. Esses princípios que valem para qualquer coisa, como a dignidade humana, etc. Então, em verdade, é preciso fazer um rearranjo, uma rearrumação institucional para que essa cultura da tutela, a ideologia da tutela, que é irreal, que leva muitas vezes ao excesso de proteção, como acontecia com a mulher. A mulher, quando era protegida excessivamente pela lei trabalhista, ela era prejudicada. Porque quando se protegia a mulher, na verdade estava se protegendo o emprego do homem. Porque as mulheres tinham tantas restrições que sofriam com isso discriminação no mercado de trabalho. Então, acho que a proteção tem que ser graduada aí, e não é possível ignorar as novas modalidades de inserção no mercado de trabalho. Eu agradeço demais a enorme... Vocês se deram em holocausto para me ouvir aqui nesse final do dia. Muito obrigado. Parabéns, viu? Muito boa essa palestra. Você é mestre da fala. Muito bem. O professor Luiz Carlos fez uma palestra excelente, mostrou-nos que a necessidade de fato, de equilíbrio, como lembrou o professor Nelson, né? Que nós possamos fazer o tratamento ou fazer o conserto entre essa relação capital e trabalho. Mas eu lembro que a autonomia negocial coletiva será, na minha visão, a grande saída. Mas nós precisamos, só para encerrar, que aqueles que assinam um acordo coletivo, a convenção coletiva, assumam o papel de que negociei aquilo que é bom para a minha categoria, porque no outro dia eles vão bater as portas da justiça contra aquilo que eles assinaram. Essa é a situação que nós não poderemos continuar, ou não podemos continuar vivenciando. A autonomia negocial, na minha visão coletiva, é a saída.
Infelizmente, o nosso tempo já se encerrou, mas eu agradeço muitíssimo a atenção de todos, aos palestrantes, e declaro encerrado este painel.